Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Genivaldo, de língua portuguesa. Esse vídeo é o primeiro de uma sequência, de três que eu enviarei para vocês, sendo que o primeiro falará, eu trarei o assunto referente ao processo de estruturação das palavras. No segundo vídeo, eu falarei a respeito do processo de formação das palavras. E no terceiro vídeo eu trarei os dois gêneros textuais trabalhados na primeira e na segunda unidade, que foram carta pessoal e, consequentemente, trabalhamos carta de reclamação, certo? Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou fazer uma atividade avaliativa para vocês sobre o assunto da primeira e segunda unidade. Então eu resolvi reforçar um pouco esse conteúdo que você já tem um conhecimento prévio a respeito, para que no momento da atividade vocês tenham um pouco mais de tranquilidade, beleza? Então vamos lá. Vamos começar. Aqui nós temos a morfologia, trabalharemos a primeira parte de estudo da morfologia, que é o processo de estrutura das palavras, certo? Lembrando que, por se tratar de um vídeo, caso vocês queiram pausar para copiar as informações, vocês podem fazer isso, certo? Vamos lá. Primeiro slide. Aqui, pessoal, eu coloquei um slide tratando da gramática como um todo. Para quem é meu aluno sabe que em outros momentos eu já fiz isso. Até porque, já que se trata de um sistema e a gramática é um sistema lógico, a gente compreender como que esse sistema é organizado facilita a nossa localização de um determinado conteúdo e, consequentemente, o aprendizado desse conteúdo, certo? Então a gente tem que aprender e ir organizando as partes da gramática para conseguir compreender como que esse sistema funciona de forma mais tranquila, certo? Então, a gramática como um todo ela apresenta 5 campos ou 5 partes diferentes, que são: a primeira parte de estudo da gramática é a ortografia, a segunda, fonética e fonologia, a terceira, a morfologia, a quarta, a sintaxe e a quinta, a semântica, certo? Vou falar de forma rápida aqui a respeito de cada um. A ortografia, pessoal, é a parte da gramática que ensina vocês a escreverem de forma correta, certo? A fonética e a fonologia ensina vocês a pronunciarem de forma correta as palavras. A gente aprende a escrever corretamente na ortografia, consequentemente, fonética e fonologia, a gente vai compreendendo o processo de pronúncia, certo? A morfologia, pessoal, trabalha com 3 partes bem importantes. Na primeira parte, a gente vê o processo de estruturação das palavras, consequentemente o processo de formação, e por último a gente estuda o processo de classificação, que são as famosas classes gramaticais: substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, conjunção, preposição, interjeição, certo? E aqui, pessoal, o quarto campo de estudos da gramática é a sintaxe, que é o seguinte: a gente vai compreendendo a relação e função entre as palavras e orações, certo? E o quinto campo trabalha com a questão do sentido do texto, certo? Que é a semântica, tá? Olha só, a gente vai focar aqui na primeira parte do terceiro campo da gramática, da morfologia, que é o processo de estruturação das palavras. No próximo vídeo a gente vai avançar para o segundo campo, que é o processo de formação, certo? Estamos falando de morfologia, tá? Vamos lá. Morfologia, estrutura das palavras. Pessoal, aqui os slides estão bem explicativos para que vocês possam fazer isso com calma, rever, anotar, que é importante, certo? Então, pessoal, as palavras são constituídas por pequenas unidades que possuem significado. Observe o exemplo abaixo. Aqui, pessoal, eu peguei uma palavra que eu acho legal para a gente poder avaliar, que é a palavra gatinhas. Coloquei aqui uma ilustração para que vocês curtam, sintam-se um pouco em casa, já que se trata de animais domésticos, Aqui, pessoal, eu dividi
a palavra gatinhas em partes menores, para a gente compreender como que essa palavrinha ela está estruturada. Imaginem o seguinte, pessoal. A palavra funciona como um esqueleto. A gente tem o esqueleto humano, certo? A gente percebe que o esqueleto humano é composto por diferentes partes. E uma palavra também tem um esqueleto. A gente pega aqui a palavra gatinhas, a gente pode dividir cada partezinha e compreender como que cada parte menor possui um caráter significativo. Tem sentido. E eu quero que vocês observem isso. Aqui eu coloquei, primeiramente, gat, posteriormente coloquei INH, o A e o S, tudo separado. Todas as partes separadas aqui, pessoal. Olha só, eu quero que vocês observem que esse gat é considerado o elemento base da palavra. É o que a gente chama de radical. Nos próximos slides vocês vão compreender um pouco melhor como que isso funciona, certo? Esse INH, ele apresenta um caráter diminutivo à palavra, gente. Então, assim, quando a gente encontra esse INH, ele tem sentido dentro da palavra porque ele indica pra gente que se trata de um diminutivo. E isso é uma informação importante, certo? Esse A, ele indica que a palavra é feminina, assim como se a gente invertesse o A por um O, ao invés de gatinhas, nós teríamos gatinhos. Então perceba que esse A, ele indica a questão do gênero da palavra, e isso é informação importante. Enquanto que o S aqui, pessoal, ó, esse S, ele indica pra gente que se trata de um plural, ou seja, nós temos mais de uma gatinha, nós temos um conjunto de gatinhas ou mais que uma gatinha, ou seja, são partes menores que possuem um caráter significativo dentro da palavra. Cada partezinha menor dessa, pessoal, a gente chama de morfema, que é justamente isso. São partes de uma palavra que possuem caráter significativo. Beleza? Vamos dar continuidade. O próximo slide também está bem detalhado, bem explicadinho para a gente, né? Eu coloco aqui o morfema, que é a unidade mínima de caráter significativo de uma palavra, e aqui a gente vai ter uma classificação. Como que esses morfemas eles podem ser classificados? Eu quero que vocês observem. Lembrando o seguinte, pessoal. Nessa videoaula, a gente vai focar apenas no radical e nos afixos, que são o conteúdo, que se trata do conteúdo presente no módulo de vocês da primeira unidade, certo? Aqui eu faço uma apresentação de todos os morfemas porque eu acho importante a gente ter essa visão global sobre o assunto, certo? Então vamos lá. Primeiro ponto, a gente fala a respeito do radical e tema, que são os elementos básicos e significativos da palavra. Segundo ponto, nós temos os afixos, que são prefixo e sufixo, desinência e vogal temática, elementos que modificam o significado dos anteriores. No terceiro momento, pessoal, a gente tem a vogal de ligação e a consoante de ligação, que são elementos de ligação dentro das palavras, né? São elementos afônicos, como são as gramáticas gostam de dar essa nomeação, porque são elementos que contribuem para a questão da pronúncia da palavra, certo? Mas a gente vai compreender isso em outro momento, beleza? Então vamos lá. Próximo slide. Aqui, pessoal, a gente vai falar com um pouco mais de precisão a respeito do radical, para que a gente possa ter essa maturidade, criar essa maturidade a respeito desse morfema, certo? Observe as palavras abaixo. Aqui eu peço que vocês observem cada palavrinha dessas e percebam que todas essas palavras têm algo em comum, que é o radical. Ou seja, nós temos pedra, pedreira, pedrada, pedrinha e pedreiro. Percebam que uma parte aqui em destaque permanece imutável, ou seja, é o nosso radical, é a base da palavra pedra que possibilita o surgimento de novas palavras, ou seja, a partir dessa base a gente pode criar, inventar ou conhecer diferentes palavras a partir desse radical, certo? Que é o elemento base da palavra, é como se fosse o alicerce.
Quando a gente constrói uma casa, a gente não constrói primeiramente o alicerce? Supor, o pessoal que construiu uma casa, um apartamento, idealiza primeiramente o alicerce, que é a base daquela construção. A palavra também tem o seu alicerce, que é o radical, é a base. A partir desse alicerce, dessa base, poderá surgir diferentes palavras, beleza? Você reparou que há um elemento comum no grupo de palavras? Aí eu coloquei a observação aqui, ó. O morfema pedra serve de base para o significado da palavra, ou seja, de cada uma dessas palavrinhas aqui, certo? Gente, além do radical, como está presente no módulo, nós trabalhamos também a questão dos afixos. Os afixos podem ser divididos em prefixo e sufixo, certo? Aqui está uma contribuição. Os afixos são elementos que se agregam a um radical para formar novas palavras, que são palavras derivadas. A gente vai compreender um pouco mais sobre isso no processo de formação das palavras, certo? Dando continuidade. Observe. A palavra certo. Nós temos o radical da palavra certo, que é cert, e aí a gente tem o sufixo mente. Se a gente acrescenta ao radical da palavra certo esse sufixo, a gente cria uma nova palavra. Ou seja, a partir desse radical, a gente pode acrescentar um sufixo e criar uma nova palavra, como acontece aqui com certamente, certo? Que é um advérbio, tá? Aqui, pessoal, nós temos uma outra palavrinha aqui, ó, que nós criamos a partir da união da conexão entre radical, e aí nós acrescentamos um prefixo a esse radical e também acrescentamos um sufixo e criamos uma nova palavra. Ou seja, nós colocamos o prefixo a mais o sufixo ar e criamos a palavra acertar, que é um verbo, né? Gente, é importante compreender que os prefixos são colocados antes do radical, enquanto que os sufixos são acrescentados posteriormente. Ou seja, depois do radical a gente acrescenta o sufixo. Antes do radical a gente acrescenta o prefixo, beleza? Ó, pessoal, e aqui eu fiz uma tabela para a gente compreender um pouquinho melhor, de forma mais organizada, como que isso acontece, certo? Vocês podem pausar e olhar com cuidado cada uma das palavras trazidas para vocês, beleza? É isso, eu agradeço a atenção e até a próxima videoaula.